Boa tarde, e agora eu vou apresentar as leis de Newton, que é o assunto de Física 1 que foi pedido na progressão do primeiro ano. E o que são as leis de Newton? Eu vou falar de uma forma resumida e que dê para entender, porque são apenas 5 minutos o vídeo, então eu vou tentar resumir. As leis de Newton, elas são a base da mecânica clássica que utilizamos até hoje para soluções de problemas. Então, basicamente já existiam essas leis e Newton pegou elas e foi lapidando. E o que é que acontece? Que utilizamos essas leis até hoje. E são 3 leis que eu vou explicar agora. A primeira lei é a lei da inércia, que diz que um corpo em repouso tende a continuar em repouso e um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Em movimento retilíneo uniforme. A inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Tudo que possui matéria tem inércia. A inércia é uma característica própria da matéria. Ou seja, se pegarmos um lápis e colocarmos ele em cima de uma mesa, se ninguém tocar naquele lápis, ele não vai se mover, ele vai continuar em repouso. Já se alguém chegar e tocar, ele vai entrar em movimento e até que alguém o pare, ele vai continuar em movimento. E no final vai ter uma questãozinha sobre a lei da inércia para vocês entenderem melhor. A segunda lei é a lei do princípio fundamental da dinâmica, que é o seguinte: é a relação entre a força e a aceleração. Sempre que existe a aceleração, há uma aplicação de força sobre o objeto. A aceleração, que é o quê? É a grandeza que define a variação da velocidade. E essa, a segunda lei de Newton, é a única lei que apresenta uma equação. Ou seja, deixa eu mostrar aqui para vocês. A equação vai ser essa aqui, ó, que vai ser a força resultante igual à massa, que a massa vai ser a representação da inércia do objeto, vezes a aceleração. E no final também vai ter uma questão sobre essa lei. E agora a última lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que é o seguinte: toda ação produz uma reação de mesma intensidade, porém com sentidos opostos. Então, reação e ação são forças, porém de sentidos opostos. Então, por exemplo, se você empurrar um carrinho, ele vai andar. Então, toda ação tem uma reação. E agora, vamos para os exemplos, as questões. A primeira questão diz o seguinte: em relação ao referencial inercial, tem-se que a resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula. Então, é correto afirmar que, letra A, ela está necessariamente em repouso? Não. Essa é uma questão que muitas pessoas podem se perder, porque pode estar em repouso, mas não é necessariamente em repouso. A letra B diz, ela está necessariamente em movimento, vai ser a mesma coisa da letra A. Ela pode estar em movimento, mas ela não está necessariamente em movimento. E letra C, ela está necessariamente em equilíbrio estático? Não, ela pode estar em equilíbrio estático, já que a força é nula. Já a letra D diz o seguinte: ela pode estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso? Pode, já que a força é nula. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, porque ela pode estar e não está necessariamente. Aí agora vamos para a segunda questão. No intervalo de tempo de 30 segundos, uma lancha de massa 120
mil quilos, é acelerada a partir do repouso até a velocidade de 15 metros por segundo, ou seja, ela sai de 0 até 15. A força resultante média em newtons que atuou sobre a lancha nesse intervalo de tempo foi de. Aí aqui eu calculei, tirei a foto e coloquei aqui no slide. Então, para a gente saber qual foi aqui, ó, o que ele pede, qual foi o intervalo de tempo, a gente vai usar a fórmula da segunda lei de Newton, e a gente vai precisar da aceleração, porque ele deu outros valores. E com esses outros valores, a gente pode calcular a aceleração. Então, vai ficar a aceleração, que é igual a velocidade sobre o tempo. Aí vai ficar a aceleração, vai ficar 15, que foi a velocidade que ele deu, que ela faz, né? E o tempo, 30 segundos. Quando a gente divide, vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente vai agora calcular na fórmula. Vai ser a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vai ser igual a 120 mil, que foi a massa que ele deu, vezes 0,5, que vai ser a aceleração. Multiplicando, chegamos ao resultado de 60 mil newtons.